Você já se perguntou por que Deus fecha portas na sua vida? Aquela oportunidade que parecia perfeita, o relacionamento que você acreditava ser o certo, o emprego dos seus sonhos que escapou por entre os dedos. Por que Deus permite que portas se fechem quando tudo indicava ser o caminho certo? Hoje eu quero falar com você que está diante de uma porta fechada. Você que bateu, esperou, orou, clamou e mesmo assim a porta permaneceu trancada. Você que está questionando os caminhos de Deus, tentando entender o propósito por trás das negativas divinas. Quando Deus fecha uma porta, não é para te deixar preso, é para te direcionar ao caminho correto. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Já parou para pensar que Deus enxerga toda a estrada da sua vida, enquanto você só consegue ver alguns metros à frente? Aquela porta que você tanto deseja atravessar pode levar a um caminho que parece bom no início, mas que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que trará dor e frustração mais adiante. É como um pai que impede seu filho pequeno de colocar a mão no fogo. O filho não entende porque está sendo impedido de alcançar aquela luz bonita e brilhante. Ele chora, se frustra, talvez até se revolte contra o pai. Mas o pai, que conhece o perigo da chama, age por amor. Deus está fazendo o mesmo com você. Ele vê o perigo que você não consegue enxergar. Ele conhece os desvios que aquela porta aparentemente boa esconde do outro lado. Quantas vezes, olhando para trás na sua vida, você não agradeceu por Deus ter fechado certas portas? Aquele relacionamento que não deu certo e depois você descobriu o verdadeiro caráter da pessoa. Aquele emprego que você não conseguiu e mais tarde soube que a empresa faliu. Aquela casa que você queria comprar e posteriormente descobriu problemas sérios na estrutura. Deus não fecha portas por maldade ou para te frustrar. Ele fecha para te proteger. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Quando Deus fecha uma porta, Ele não te deixa em um beco sem saída. Ele está te redirecionando para o caminho que Ele planejou. Pense em Paulo e sua equipe quando tentavam levar o Evangelho para a Ásia. A Bíblia diz que foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Atos 16, 6. Uma porta fechada. Depois tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 7. Outra porta fechada. Você consegue imaginar a frustração deles? Estavam fazendo a obra de Deus e ainda assim encontravam portas fechadas. Mas o que aconteceu em seguida? Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia suplicando: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Atos 16, 9. As portas fechadas os levaram à Europa, onde o Evangelho se espalhou de forma extraordinária. Se Deus não tivesse fechado aquelas portas, o cristianismo talvez não tivesse se expandido como se expandiu. As portas fechadas eram parte fundamental do plano divino. E na sua vida? Aquela porta fechada pode ser exatamente o redirecionamento de que você precisa para encontrar o propósito maior de Deus. Deixe-me fazer uma pergunta. Você quer apenas o que acha que é bom ou está disposto a receber o que Deus sabe que é melhor? Essa é a diferença entre uma vida de frustração e uma vida de propósito. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Muitas vezes ficamos apegados aos nossos próprios planos. Criamos expectativas, imaginamos cenários e nos convencemos de que conhecemos o melhor caminho para nossas vidas.
Não há nada de errado em fazer planos. A Bíblia até nos encoraja a isso. Mas precisamos lembrar que nossos planos devem estar sempre sujeitos à vontade de Deus. Até mesmo Jesus, no jardim do Getsêmani, expressou seu desejo humano. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas imediatamente se rendeu à vontade do Pai. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26, 39. Se Jesus submeteu seus desejos à vontade do Pai, quanto mais nós deveríamos fazer o mesmo. Seus planos podem ser bons, talvez até muito bons, mas os planos de Deus são perfeitos. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Imagino quantas vezes ele deve ter se perguntado por que Deus permitiu que tantas portas se fechassem em sua vida. Da casa do pai para a escravidão, da casa de Potifar para a prisão, porta após porta sendo fechada. Mas cada porta fechada o conduzia ao propósito final de Deus, salvá-lo e a sua família durante a grande fome. No final, José pôde dizer aos seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Quando Deus fecha uma porta na sua vida, Ele não está te punindo, está te preparando, não está te abandonando, está te alinhando com o seu propósito perfeito. Escrevi-lhe estas coisas a respeito dos que procuram enganá-lo. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele, que é real e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. 1 João 2, 26, 27. Algo que você precisa entender: Deus nunca fecha todas as portas ao mesmo tempo. Quando ele fecha uma, está direcionando seu olhar para outra que já está aberta, ou que está prestes a se abrir. É como se Deus estivesse dizendo: não é por aqui, meu filho, tente aquela direção. Lembra-se da história de Elias? Quando a seca veio, Deus o direcionou para o riacho de Querite. Beba do riacho e coma o que os corvos trouxerem. 1 Reis 17:4. Mas eventualmente o riacho secou, uma porta se fechou. Imediatamente, porém, Deus abriu outra porta. Vá para Sarepta, ordenei a uma viúva daquele lugar que forneça a você comida. 1 Reis 17:9. Uma porta se fechou, mas outra se abriu. O sustento através dos corvos acabou, mas Deus já havia preparado o sustento através da viúva. Você está olhando apenas para a porta fechada ou está procurando a que Deus já abriu em outro lugar? Às vezes, fixamos tanto nosso olhar na porta que queremos atravessar que não percebemos as outras possibilidades ao nosso redor. Ficamos tão frustrados com o não de Deus que não conseguimos enxergar o sim que Ele oferece em outra direção. Respire fundo, olhe ao seu redor. Que outras portas Deus está colocando diante de você? Que oportunidades estão surgindo enquanto outras desaparecem? Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Sabe o que acontece quando enfrentamos uma porta fechada? Nosso verdadeiro caráter é revelado. É fácil confiar em Deus quando todas as portas estão abertas, quando tudo flui de acordo com nossos planos. Mas é diante das portas fechadas que descobrimos o que realmente acreditamos sobre Deus. A porta fechada é um teste de fé. Ela revela se você realmente confia que Deus é bom, mesmo quando seus caminhos são diferentes dos seus. Quando Moisés enviou os 12 espias para explorar Canaã, 10 deles viram apenas gigantes e cidades fortificadas, portas aparentemente fechadas. Mas Josué e Caleb viram as mesmas circunstâncias com os olhos da fé. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra. Números 14, 8. As mesmas circunstâncias, reações completamente diferentes. Por quê? Porque o coração dos 10 estava cheio de medo, enquanto o coração de Josué e Caleb estava cheio de fé.
Como você reage quando Deus fecha uma porta? Com amargura, questionando a bondade de Deus? Ou com fé, confiando que Ele tem algo melhor? A porta fechada não é apenas um teste, é uma oportunidade de crescimento. É Deus dizendo: confie em mim além do que seus olhos podem ver. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios 3, 20, 21. Algumas das maiores intervenções divinas acontecem quando todas as portas parecem fechadas. Pense no povo de Israel, encurralado entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Todas as portas estavam fechadas. Não havia saída humana possível. Foi justamente nesse momento que Deus abriu o mar, criando um caminho onde não existia caminho. Ou pense em Daniel na cova dos leões, ou nos 3 jovens na fornalha ardente. Portas fechadas, situações impossíveis, até que Deus interveio sobrenaturalmente. Talvez você esteja em uma situação em que todas as soluções humanas parecem esgotadas. O médico disse que não há cura. O banco afirmou que não há solução para suas dívidas. O casamento parece irrecuperavelmente quebrado. É exatamente nessas circunstâncias que Deus gosta de agir. Quando todas as portas estão fechadas, quando não há possibilidade humana, Deus cria um caminho no deserto e rios no ermo. Por quê? Para que a glória seja exclusivamente dele, para que todos saibam que foi Deus quem operou e não sua capacidade humana. A porta fechada não é o fim da história, é a oportunidade para um milagre divino. Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1, 2, 4. Sua atitude diante da porta fechada determinará seu futuro mais do que a própria porta fechada. Muitos permanecem parados diante de portas fechadas, lamentando, reclamando, culpando a Deus ou a outros. Desperdiçam anos olhando para o que poderia ter sido, em vez de abraçar o que pode ser. Outros usam a porta fechada como uma oportunidade de crescimento. Eles permitem que a decepção os torne mais fortes, mais sábios, mais dependentes de Deus. Jó passou por mais portas fechadas do que a maioria de nós jamais enfrentará. Perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde, mas sua resposta foi: o Senhor me deu e o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Ele não entendeu o propósito de Deus imediatamente. Ele questionou, lutou, se debateu. Tudo isso é humano e natural. Mas no final, permaneceu fiel, e Deus restaurou tudo em dobro. Sua atitude diante da porta fechada não apenas revela quem você é, ela determina quem você vai se tornar. Você vai escolher a amargura ou o crescimento, a queixa ou a confiança, o medo ou a fé. A porta fechada é um convite para crescer, para expandir sua visão, para aprofundar sua fé. Vou fazer uma pausa agora e te perguntar: que porta Deus fechou na sua vida recentemente? Um relacionamento, um emprego, um sonho, uma expectativa? E como você tem reagido a essa porta fechada? Com desespero ou confiança? Com revolta ou rendição? Quero convidá-lo a mudar sua perspectiva. Em vez de ver a porta fechada como um obstáculo, veja-a como um redirecionamento divino. Em vez de encará-la como uma punição, reconheça-a como proteção. Deus não fecha portas para te frustrar. Ele fecha portas para te direcionar ao seu melhor. Venho diante do Senhor com o coração aberto e vulnerável. Tu conheces as portas fechadas que tenho enfrentado. Tu sabes das minhas decepções, das minhas frustrações, dos meus planos interrompidos. Perdoa-me pelas vezes em que duvidei da tua bondade, quando questionei teus caminhos, quando me revoltei contra tuas direções.
Hoje escolho confiar no teu propósito maior. Escolho crer que quando fechas uma porta é porque tens algo infinitamente melhor preparado para mim. Ajuda-me a não ficar paralisado diante das portas fechadas, mas a buscar com fé as novas oportunidades que tu estás abrindo. Dá-me sabedoria para discernir tua vontade. Dá-me coragem para seguir teus caminhos, mesmo quando não os entendo completamente. Dá-me fé para acreditar que tu estás no controle, mesmo quando tudo parece caótico ao meu redor. Senhor, transforma as minhas decepções em teus apontamentos. Transforma minhas frustrações em fé renovada. Transforma minhas portas fechadas em caminhos abertos que me levem diretamente ao teu propósito. Em nome de Jesus, que abriu para mim a porta da salvação que ninguém pode fechar. Amém. Meu amigo, minha amiga, ouça com atenção. Aquela porta que Deus fechou na sua vida não é o fim da sua história, é apenas o fim de um capítulo. Deus está escrevendo uma história muito maior do que você consegue imaginar. Cada porta fechada é uma parte essencial dessa narrativa divina. Se você está diante de uma porta fechada hoje, não desista. Não se desespere. Não fique preso ao passado. Levante a cabeça. Olhe ao redor. Procure as novas portas que Deus está abrindo. Dê passos de fé em direção ao propósito divino. Lembre-se, Deus nunca fecha uma porta sem propósito. Ele quer te levar para algo muito além, algo maior, mais profundo, mais significativo do que você jamais imaginou. A porta fechada não é o fim, é apenas o começo de algo extraordinário que Deus preparou especialmente para você. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. De Romanos 8:28, Deus te abençoe.